Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 1h, 1 minuto. Boa tarde. Anota aí, 1h01. E aí, você já almoçou? Tá atrasado? Vai almoçar? Tá indo pra casa? Tá voltando pra casa? Seja bem-vindo, boa semana pra você. Começamos aqui a nossa segunda-feira, dia 16 de junho. Outono brasileiro ainda, tá? Faltam 4 dias pra começar o inverno oficialmente. Pra falar em inverno, vamos falar aqui em tempo e temperatura, nosso clima. 26 graus agora, probabilidade de chuva em 97%, ventos em sudoeste a 5 km por hora e umidade relativa do ar em 98%. Então, ó, não estenda a roupa não, porque não vai dar não, tá? Não estenda não, que não vai ser bom não. Então é isso. Hoje eu recebo aqui o Dr. Eduardo Augusto Almeida, psicólogo, e o tema da nossa entrevista, Geração Z. Se você não sabe o que é isso, eu vou tentar explicar para você aqui. A geração Z, também chamada de Gen Z ou Gen Z, mas eu vou chamar de Gen Z mesmo, que está no Brasil. Pós-millennials ou nativos digitais é o grupo de pessoas nascidas aproximadamente entre 1995 e 2010, embora esse intervalo possa variar um pouco conforme a fonte. Essa geração vem logo depois da geração Y, os millennials, tá? As principais características dessa geração: eles são nativos digitais, eles já nasceram com internet, com redes sociais, né, e tudo mais. Outras coisas, são multitarefistas e imediatistas, acostumados com múltiplas telas ao mesmo tempo, com respostas rápidas, valorizam agilidade e dinamismo. Eles se acham mais conscientes, e informados. Tem uma comunicação visual e breve. Valorizam o propósito. Eu só não entendi ainda qual, mas valorizam. Desafios emocionais. Crescer na era digital trouxe também pressões, ansiedade, comparação excessiva e problemas de autoestima são temas recorrentes entre os da geração Z, tá? E aí os principais problemas que essa galerinha está enfrentando. Se você tem um filho assim, essa entrevista é para você, papai e mamãe. E se ela começou a crescer desse jeito, esse programa também é para você tá na hora de você dizer assim, opa, peraí, né? Problemas psicológicos, ansiedade, síndrome do impostor, eu vou explicar, depois o Eduardo vai explicar o que é a síndrome do impostor. É mais ou menos isso aí mesmo, o juízo dessa galera gira assim. Transtornos alimentares, burnout precoce, problemas sociais, isolamento social, dependência digital, desvalorização da autoridade e instituições. Olha isso. Dificuldade de lidar com frustrações. O não, que o papai e a mamãe às vezes não tem coragem, ou o pai e a mãe não tem coragem de dizer não vai, não dou e acabou. Identidade e pertencimento. Dr. Eduardo Augusto Almeida, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Ele descrevendo ali, e eu lembrando que eu trabalho numa escola, sou psicólogo escolar também, e parte dos meus pacientes são adolescentes. E basicamente é isso mesmo, a geração que... Engraçado, a gente culpa, aspas, não gosto muito da palavra culpa não, mas a gente é melhor trocar por responsabilidade. A gente aponta para a geração Z, mas esquece que essa geração Z tem pai e mãe. Essa geração Z tem pais que fizeram a seguinte coisa. Não vou falar uma coisa para me arrepender, não. Essa geração de pais que gerou a geração Z, a geração Y, né? Ensinou para os filhos que simples é igual a fácil. E eu gostaria de dizer para você que simples nunca foi igual a fácil. Simples é você
fazer o que tem que fazer. Tipo, acordei, levantei, fiz a cama, escovei dente, cumpri regra, respeitei a autoridade, respeitei pai e mãe, fiz o que tem que fazer, não enchi o saco, não perguntei. Mas não sei o que. Não dei desculpa, simplesmente eu faço. E aí quando os pais dizem para os filhos que simples é fácil, eles estão dando para eles uma vida fácil. E aí eu quero colocar diante de vocês que eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, né, 15 e 16, uma já adulta, 22. E eu fui com os menores para uma aula que o cara estava vendendo um curso. E o cara disse assim: nossa, a geração de vocês, o telefone de vocês é mais potente do que o do pai. Aí a minha filha disse, levantou a mão e disse: meu pai não. Meu pai não. E que eu saio da seguinte coisa: quando você tiver dinheiro, você vai comprar o telefone que você quer. Enquanto eu estiver lhe sustentando, eu vou comprar o telefone que eu posso. E ela entende, ela aceita, eles entendem, aceitam. É muito raro que pais que executem realmente essa função de dar aquilo que é possível, mas não fazer sacrifícios pelo filho, que eles tenham filhos assim, que possam compreender, que possam entender a situação, que sejam pessoas menos egoístas, menos egóicas, com uma autoestima organizada. Claro, vai ter seus problemas de adolescente, porque é uma chuva de hormônio, mas não são desreguláveis de maneira muito fácil. Cada um tem a sua obrigação, cada um tem os seus horários e, enfim, eles conseguem sobreviver numa vida sem muita dor de cabeça. Claro, vai ter a questão das telas, mas isso aí é para todo mundo, inclusive para velho, adolescente e tudo mais, inclusive psicólogos também. Eu nunca ouvi aberração num terapeuta tá atendendo a pessoa olhando para a tela, também isso é caso para conselho. Mas se for fazer uma rápida pesquisa entre a minha categoria, o pessoal vai ter necessidade da tela, mas não a coisa do patológico. E aí é bom conversar com vocês, pais, mães, tios, professores e até mesmo algum adolescente assistindo a gente, para poder ver o que se faz, porque a tendência é a coisa ficar cada vez mais difícil em termos de sociedade. É a primeira vez na história, não são dados meus, mas dados científicos, que o QI, quociente de inteligência, dessa geração Z é menor do que a dos pais. Isso é um dado muito perigoso, porque acaba tornando essa mesma geração muito dependente de tecnologia e menos dependente de esforço. Então, se a tendência é que essa geração tenha um QI menor, a que vem vai ser como? Isso é preocupante. Perfeito, Eduardo. E olha aí, problemas psicológicos dessa geração. Ansiedade por alta exposição a redes sociais e excesso de informações que nem sempre são verdadeiras, contribuem para níveis elevados de ansiedade. Dependendo do que essa galera acompanha e consome, isso aí pode virar um grande problema e tem virado. A busca por aprovação e comparação constante com os outros, Eduardo, nas redes sociais gera insegurança. Outro detalhe dessa geração C, eles não gostam de trabalhar. Não tá fácil, né? Simples não é fácil. Trabalhe, faça o seu, é simples, mas até hoje eu nunca percebi alguém que dissesse que isso é fácil. Eu trabalho em escola pública, como eu já falei aqui, e em algum momento alguém me convidou para dar uma palestra, Setembro Amarelo, ano passado, numa escola top lá na capital, escola rica, muito, muito, muito rica. E eu percebi o desinteresse não que eu seja assim um Augusto Cury, mas eu me esforço, minha palestra é legalzinha, bacaninha. Não é uma coisa ruim. Eu comentei com a coordenadora que é um desinteresse do pessoal. Não exatamente na minha palestra, mas nas próprias vidas deles. E eu comentando com ela, é difícil motivar quem já tem. Então, se o cara é rico, o pai tem BMW, iPhone 16 e por aí vai, ele tá lutando aqui para quê mesmo? Ele tá só se aproveitando, como diz o pessoal, uma dopamina muito fácil, uma dopamina muito, muito fuleira, porque é fácil demais consegui-la. Em contrapartida, na escola pública, há alguns anos atrás, era fácil motivar quem não tinha, porque aí você corre atrás para ter. Mas aí eu percebi, olhando para o público da minha escola, que é meio complicado motivar quem não quer. E aí eu estou culpando redes sociais, então a palavra culpa realmente se aplica, porque os adolescentes vão se comparando às vidas completamente diferentes deles.
ou exageram na mística do tráfico, porque o fulano é legal, e aí tem aqueles cantores que... Eu posso dizer o nome aqui? Não. Ótimo. Deixa pra lá, não vamos dar audiência pra esse povo. É verdade. Que aqueles cantores que fazem glamour da contravenção, da associação com drogas e com crime organizado, e essa galera vai comendo aquilo. Então a gente tem um dilema. A geração que tem, não tem por que se motivar a procurar mais. A geração que não tem, elegeu como ídolos contraventores, aquela galera que faz glamour daquilo que não deve. Para nós que trabalhamos em educação, professor, psicólogo, assistente social, Diaba 4, a gente está nessa configuração no samba do crioulo doido, porque a gente não sabe para onde corre. Para as minhas turmas lá, eu costumo afirmar a seguinte frase, 2 frases, muito repetitivamente. Eu disse: a gente está mais preocupado com o futuro de vocês do que vocês. E a segunda frase é: eu falo para vocês como se eu falasse para os meus filhos. O mesmo tipo de papo que eu tenho lá em casa, o mesmo tipo de papo que eu tenho com os adolescentes de 14, 13, 12, 11, por aí vai. E a gente percebe essa perda total e completa da referência doméstica. Você não quer expandir o que o pai ou a mãe tem, você não quer melhorar. Você só quer sugar aquilo que eles têm. Seja a galera com maior poder aquisitivo, ou seja a galera com menor poder aquisitivo. Isso nos traz um desafio dia a dia. A gente vai, corre e eu já comentei aqui que motivação é que nem nariz, cada um tem a sua. E com essa perda de referencial de identidade, de identidades, tanto para quem tem como para quem não tem, vira mais ou menos trabalhar numa cerâmica. É uma coisa artesanal, 1 a 1, com muito trabalho. Eu imagino para os pais, por exemplo, quando encaram uma birra de algum adolescente fazendo birra. Eu quero! E aí o pai não tem condições de dar, o pai não tem condições de oferecer naquele momento, ou o pai faz o seguinte oposto. Já que ele não tá, ele dá as coisas para o menino, que é para poder compensar uma falta, e vai literalmente comprando o filho ou a filha. Uhum. Você sabe que dia foi? 11 de fevereiro de 1990, sabe onde é que eu tava? Eu sei onde eu tava. 11 de fevereiro de 1990, eu tinha... eu sou de 71. 91 eu teria 20 anos. 20 redondos. Isso, não. 20, só os 20 anos mesmo. Né? Deixei meu redondo pra lá. E tinha lá... em 90, eu tinha 19 anos. Dia 11 de fevereiro de 1990, Djavan estava fazendo um show em Maceió. Eu estava nesse show com meu irmão. E a gente estava assistindo um show lá. E nesse dia, sabe por que eu lembro a data? Porque nesse dia foi o dia que Nelson Mandela foi libertado na África do Sul. Né? Por que isso é relevante? Por 2 motivos. Por 2 motivos. O primeiro é que eu estava no show do Djavan. Só o Djavan já é motivo para lembrar. Pronto. Não, inesquecível, né? Tá? Só para registrar. E o outro é que era uma data histórica, porque pergunta para essa galera hoje, se você for falar para eles de racismo, por exemplo, que é uma idiotice, né? Pergunta para eles o que foi o apartheid. Vou saber não. Entende? Pergunta, pronto, para facilitar, pergunta quem foi Nelson Mandela. Entendeu? Eu posso piorar? Pode. Há um sujeito que eu não consegui identificar, acho que ele se esconde de mim por motivos óbvios, que lá na escola que eu trabalho, que ele faz apologia ao Adolf Hitler. Ah, tá. Eu não sei o que deram para ele comer ou para ele beber. Ou para ele cheirar. Ou para cheirar. Mas assim, esse virou um compromisso pessoal, eu vou catá-lo, mas assim, não vou... Eu não sou da Mossad, mas eu preciso aprender algumas técnicas com o pessoal de lá. Pois é, então veja só, por que eu estou falando isso, né? Porque eu tenho 2 filhos, uma de 17 anos, está entrando na maioridade em setembro, e um que já é maior de idade. E eu queria chamar a atenção você, pai, né, e mãe, tá aí a foto do Nelson Mandela, depois de liberto. Em 94 foi eleito presidente da África do Sul e acabou com o apartheid, que era um regime separatista que tinha
um sistema de segregação racial muito violento, institucionalizado na África, onde esse regime, salvo engano, ele foi de 48 a 94. Isso. Muito tempo. Né? Separava a população em diferentes grupos raciais e restringia, inclusive, aí, os seus direitos e liberdades. Depois você procura aí, deve estar lá, apartheid. Não se escreve assim, é apartheid, tá? T-H-E-I-D, tá bom? Apartheid. Então é assim que eu acho que você fez a lição de casa e eu me lembro das minhas aulas, das boas aulas de história que eu tive, tá aí. E essa eu presenciei. Eu estava lá quando o Djavan anunciou, inclusive cantou uma música que eu não me lembro aqui. Eu me lembro a música, mas não me lembro o nome, mas depois eu vou me lembrar. Se eu não me engano, Soweto, o nome da música que Djavan cantou. Dele, né, inclusive? É dele. A música começa assim: Kinshasa, Beirute, Maranhão, o negro que lute pra poder sonhar e mudar isso aqui. O poder tem tantas mãos e só sabe mentir. Quanto mais se diz, mais o povo quer eleição. Ninguém esperava ver a terra estremecer com o apartheid. Deus salve, Soweto, nananana. Entendeu? É por aí, tá? Eu sei um pouquinho da letra. Sim, mas sabe mais que eu, por exemplo. Não lembrava a letra dessa então música. Tá, aí assim, por que eu tô falando isso desses meus filhos, gente? Porque você, pai, o seu filho, ele vai repetir duas coisas: aquilo que você é e aquilo que você permitir que ele seja. Tô errado, doutor? Não. Em linhas gerais, não. Ele vai observar você. Para nós, psicólogos, a visão tem muito mais importância do que o ouvido. Então, tipo assim, o que você faz como pai e mãe, como referência, vai ensinar teu filho. Mas é porque eu falei isso, Eduardo, porque meus filhos, eles não ouvem ninguém que faz apologia ao Comando Vermelho. Sim, eu sei. Você entendeu? E não vão ouvir nunca. Não vão ouvir nunca. Quando os meus levam lá pra casa alguma coisinha parecida, eu sento aqui, bora conversar. Tem música que eles... Eu sou honesto, além de ser psicólogo, eu sou pai. Acho que primeiro eu sou psicólogo pra ser pai, mas aí o que grita mais alto é o lado paterno. Meu, vamos ver música que preste, pelo amor de Jesus. Eu pego na minha playlist umas coisinhas bacanas, eles gostam e tal. Mas eu percebi que a Ana, pela idade, ela faz pra irritar mesmo. Ela não faz porque gosta, ela tá no momento de questionar a autoridade do pai. E aí há uma... Eu não sou muito fã de psicanálise não, mas o Freud diz uma coisa que vale a pena. Você tem que achar o equilíbrio entre ser muito duro e ser flexível. Há alguns valores que você não pode abrir mão. Esses valores têm a ver com integridade, com dignidade, com o que você espera que o seu filho seja. Não estou dizendo que a profissão, o futuro do mundo, não. Mas com que tipo de pessoa que você quer que seus filhos sejam, ou que você tem em casa. E aí, pai, mãe, avó, eu tenho muita família que a referência é um tio, um avô, uma tia, por aí vai. Cuidado com o que você traz para sua casa. Por serem da mesma faixa etária, vai ser complicado você podar algumas coisas. Mas se a desreferência for você, quer dizer, se a referência ruim for você, ou vier de você, aí você está tirando para o seu filho o farol. A Ana perguntou, meu telefone tem um farol lá de Curuípe na tela. Uhum. Eu acho muito bonito. E o Israel perguntou, pai, por que você botou o farol no seu telefone, assim, na capa do seu telefone? Disse, meu filho, um farol é importante para você saber para onde você chegar. De onde você saiu e para onde precisa chegar. O farol da sua casa é você. Pode ser a geração K, P, Y, teta, gama, não importa. Mas a garota tem que saber para onde sair e para onde chegar. Se você não está fazendo esse papel, não espere uma coisa muito boa. Não estou sendo fatalista, não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Uhum. O farol do filho são os pais. E aí, só para falar um pouquinho mais de psicanálise, o Freud vai dizer que a referência o limite, a disciplina, a ordem vem da figura paterna. O amor, a doçura, o jeito, a nutrição vem da figura materna. A figura materna pode não ser especificamente o pai. A figura materna pode não ser especificamente a mãe. Mas alguém vai ter que ser. O problema é, se alguém vai ter que ser, o meu medo é que seja um traficante,
um vagabundo da vida, uma referência ruim em termos de psicologia, em termos de sociologia. Que tipo de referência está guiando essa geração Z? Alguém do Instagram, uma figura do Instagram, um influenciador digital, que é uma porcaria. Pai, mãe, pelo amor de Deus, não é para cortar o Instagram do seu filho, mas é para conduzir. Você não conduz com grito, não conduz com leis ditatoriais, vamos chamar assim. Você conduz com verdade, pai, a sua. E mãe, a sua. É aquilo que você mostra para os seus filhos que eles estão fazendo de errado. Um comentário que eu faço, antes que eu esqueça: é muito difícil pai e mãe comparecer à reunião de escola. Uhum. Ou vai a galera que está muito bem, ou vai a galera mediana, mas quem está muito mal não vai. É mais ou menos que sendo um atestado de culpa. Uhum. A culpa é minha, quer dizer, a responsabilidade é minha. Uhum. Do meu filho não ter uma referência para poder me guiar. É verdade. Vamos tomar uma água aqui. Quero mandar um abraço aqui pro meu sogro, o seu Paulo Caetano, seu Paulo Cardoso. Aliás, rapaz, finalmente sabe que tinha sogra. Você só falava da tenho sogra? sim. Ela sempre ouve, mas é obrigação da velhota, né, velho? Mas o seu Paulo tá fazendo aniversário hoje. Um grande abraço pro senhor. Deus abençoe. Muita saúde, muita paz. Tá certo? Já tive lá ontem para comer o bolo antecipado. A minha digníssima esposa fez o bolinho do velhinho ontem, né? Então nós fomos para lá ontem, comer uma lasanha às custas da velha. Ainda bem, alguma coisa a senhora fez de graça para mim. Não é verdade? Só para corrigir aqui. Corrigir que não. você quer? Pois é. Gente, realmente acertei, tá? O disco de Djavan, denominado Não é Azul, mas é Mar, foi lançado em 1987. A música Soweto faz parte desse álbum que na época ainda era vinil. Então, Djavan, Soweto, a música de 1987 aí, que faz conta uma história, né? Kinshasa, Beirute, Maranhão e também da África do Sul com o Apartheid, tá bom? Saúde em Foco também é cultura, você aprende aqui. Pois é, ainda ouve música boa. Antes de você cortar para os comerciais, eu preciso dar um abraço e um cheiro para minha sogra, dona Leda, voltou do hospital anteontem. Não vou ver a véia, mas preciso ver a véia. Mobilizou muito a oração da gente, e que bom que ela voltou bem para casa. Dona Leda, quando a sua filha chegar em casa, minha digníssima noiva, dona Anne Kelly, ela vai me mostrar a entrevista aqui, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para Mércia também e Ângela, lá em Olivença, Dona Hilda que tá ouvindo a gente aqui, a minha querida Neide que tá ouvindo assim, e os meus filhos que estão na casa da minha sogra mandaram para mim uma visão do inferno. Eu não vou comer. Boa tarde, Dona Vera. Eu vou tomar uma água Dona aqui. Vera, a senhora é uma santa, viu? Pode crer, viu? Tchau, venho já. Pior Fica aí. que tá, não fica. Não fica não. Vou tomar uma água aqui e venho já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Bora, anota aí, 1h31, não chega atrasado não, viu? Senão você já sabe, desconto no final do mês aí, bota a sua mola. Pois é, mandaram a foto aqui de novo, rapaz. Mas eu não vou dar essa moral, não. Ana Vera, um abraço, viu? Ana Vera, a senhora tem um bom humor. Pode crer. Eduardo, vamos lá, falando aqui sério, né? Uma das coisas que essa geração Z tem, além de ansiedade e depressão, como se não bastasse, tem também a síndrome do impostor. O que é isso? Muitos da geração Z sentem que nunca são bons o bastante, mesmo quando eles estão indo bem. Isso é potencializado por padrões irreais impostos pelas redes sociais. Imagina aí, você pautar sua vida pelas redes sociais. Ou seja, aquela velha comparação, né? Da vida do outro, daquela foto de pote de margarina, daquela família perfeita, né? Transtornos alimentares, pressões estéticas e culto à imagem nas redes levam ao surgimento ou agravamento de distúrbios como bulimia e anorexia. Quem já não ouviu falar sobre isso? Burnout precoce. Pois é, a galera não trabalha muito, mas muitos adolescentes, jovens e adultos relatam sintomas de esgotamento físico e emocional, mesmo antes de entrarem no mercado de trabalho. Não fizeram nada, estão cansados de não fazer nada, né? Problemas sociais, isolamento social, dependência digital. Essa galera acorda com o Instagram plugado, o TikTok, o outro lá. Desvalorização da autoridade e das instituições. Isso aqui é grave. Inclusive, o que é que a gente tem visto sempre? Desrespeito à figura do professor, Eduardo. É o que a gente mais tem visto. Desrespeito a agressões frequentes aos professores, que eu acho um absurdo. Dificuldade de lidar com frustrações, claro, né? Essa galera, se tocar, ela derrete. Aquela geraçãozinha de gelatina. Identidade e pertencimento. A busca por identidade e aceitação em um mundo plural e acelerado pode gerar confusão, insegurança e crises existenciais. Só se esquecem de uma coisa, Eduardo. O tempo está passando. E rápido.
1h34, daqui a pouco termina o Saúde em Foco, já deu 10:02. E breu, acabou, só amanhã. Mas essa galera não se toca do que está acontecendo. Tudo que ele está comentando aí, pela identidade, dependência da internet, padrões irrealistas, porque para não dizer que não falei das flores, um casal famoso aí de TikTok, de influenciadores separaram e dizem, porque eu não acompanho, mobilizou Jebatas no Instagram, porque o casal era tão perfeito, o que foi que aconteceu? E aí há um rumor, eu trabalho com adolescente, né? Há um rumor que eles estão de volta, que sim, foi para ganhar seguidor. Ganhar seguidor com o divórcio, porque notícia ruim, glamourolizar, com glamour, vou errar na palavra, da notícia. E então de volta e começou o burburinho. A síndrome de impostor quer dizer o seguinte: o sujeito não tem alguém para chamar meu. E aí vamos pro básico. O meu pai ou a minha mãe é alguém que eu acompanho de fora e nunca vai mostrar coisa ruim. Ela vai mostrar que tá chorando, mas maquiada, toda produzida e tal. Burnout, tem uma influenciadora que eu não lembro o nome dela agora no Instagram, mas eu morro de rir com as presepadas dela porque ela é gestora de RH. E ela conta os casos que foram o pessoal do Gen Z trabalhar. E aí o cara, por exemplo, foi trabalhar um dia e perguntou se é obrigado a vir no dia seguinte. Achou que era só para trabalhar num dia. Não, mas na semana, amanhã eu posso faltar? Aí a moça, por quê? Tô cansado. A moça, do quê? Se você não consegue estabelecer em casa, isso meus pacientes que são pais e mães, escuta, não tô dando não tô sendo hipócrita aqui não. Se você não consegue colocar em casa uma relação de referência, de saiu, trabalhou, fez e reproduziu em casa, tá perdido, filho. Tá perdido. Você não consegue estabelecer uma relação que o mundo estabelece com você, mas você não faz em casa. Para tu ter dinheiro, pelo menos a grande maioria de Arapiraca, tem que sair, trabalhar, fazer. Eu disse isso hoje de manhã para Ana Clara. Ana Clara, a gente faz muita coisa que não quer para poder fazer um pouquinho das coisas que quer. Ela comentando que há muito dever e pouco direitos. Sim, mas é claro. Como assim, pai? Bem, você vai para a escola, lá, bererê, bururu. Você tem deveres a cumprir, e, assim, relação de, vamos estar aqui, 8 deveres para 3 direitos. Tá certo, meu bem. A vida é feita de muito não do que sim. Aí em casa o pai faz exatamente o contrário. Que referência ele vai ter? Nenhuma. Por isso que ele falou geração de gelatina, porque não tolera frustrações, porque não escuta nãos, porque não tem limites, porque o pai ou a mãe falhou. O pai ou a mãe falhou. Eu já disse isso aqui no programa uma vez, acho que eu recitei, não lembro, de uma música do Padre Zezé. Essa música é de 80, chamada 6-4 para os pais. É como se fosse um campeonato de futebol entre os pais e os filhos. E os pais ganham de 6, e segundo o Padre Zezé, eu concordo muito com ele, os pais ganham sem humilhar e os filhos perdem para quem respeita. Por favor, lê em casa. Eu não sou católico, eu sou judeu, já disse a vocês, não estou fazendo apologia a religião nenhuma. Mas de todos os textos relacionados à família, que não são textos profissionais, acadêmicos, psicológicos, essa é a música mais sensata que eu já vi. Então, se você não quer ter filhos de gelatina, comece a treiná-los, porque a casa é um treinamento. A casa é um treinamento. O que você treinar na sua casa precisa ser o mais próximo da realidade possível. Quebrou, tem consequência. Estudou, tem consequência. Agora, a consequência positiva e a consequência negativa, pelo amor de Deus. Ou como a gente usa no jargão técnico, reforço positivo e reforço negativo. Que você não pode levantar a voz para a autoridade, que começa em casa e termina no professor, que eu acredito que é o único lugar que muitos meninos ouvem nãos é na escola. E aí tem a desgraça. Porque ou se está pagando ou cobra do poder público. Esses dias chegou lá na escola um pai revoltadíssimo porque o filho tirou nota baixa. Mas revoltado com o professor. Não com o filho. Aí parou na minha salinha. Ô pai, não está tendo um problema aqui não de comunicação não. Porque assim, seu filho não estudou, não fez nada, não fez trabalho. Não escuta ninguém, é para ter que nota. Ah, mas o bichinho não pode ser traumatizado.
E aí, eu lendo uma neuropsicologista muito boa, neuropsicóloga muito boa, ela me corrigiu. Trauma é a madeira que você coloca para que uma planta troncha se organize. Sabia disso? Sabia? Aí do outro lado você coloca outra madeira para crescer retinho. No grego, trauma é conserto. Então, aí vem uma coisa que me irrita com psicologia, com psicologismos. A qualquer tentativa de você tirar o sujeito do seu lugar comum é um trauma. Peraí, eu não estou dizendo que abuso é bom. Eu não estou dizendo isso. Mas se pegar do original da palavra grega, trauma significa educar. Há umas aberrações do termo, um assalto, uma violência, uma surra daquelas que a polícia dava em vagabundo que não dá mais hoje em dia, forçar uma barra, um beijo inapropriado, um toque, uma relação sexual inapropriada. Claro, isso são abusos e vão gerar traumas. Mas peraí, do grego, trauma significa conserto. Então, se não quer ter um cara com síndrome do impostor em casa, comece a colocar parâmetros na sua casa. Hora de acordar. Mas o fim de semana, beleza, tem que ter uma folga. Até a pessoa da academia tem um dia do lixo. Então, o fim de semana não tem nada pra fazer, dorme até tarde. Hora de dormir, hora de acordar, hora de comer. Quem vai lavar prato? Quem vai lavar banheiro? Quem vai lavar cozinha? Quem vai arrumar o próprio quarto? Se você conseguir colocar essas dinâmicas em casa, eu posso dizer que 85% dos seus problemas com seu adolescente estão resolvidos. Agora, é importante também, Eduardo, a gente falar sobre a questão dos pais, porque lá na década de 90, né, quando o Renato escreveu Pais e Filhos, uma das frases que ele diz é que você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Né? São crianças como... Essa parte do crianças como você já desconta um pouquinho, mas essa aí... É perfeito. É bem hoje isso que está acontecendo. Né? O bicho era um visionário, vá. Com certeza. A música é do quê? De 80? É, por aí. 80 e tantos. O cara era um visionário. Pois é. Então, assim, o que hoje deixa muitos pais perplexos, e olha, nós temos aqui o pessoal da Escola Alternativa, que é nosso parceiro aqui do Saúde em Foco, e sempre a gente está conversando, eles sempre estão aqui com a gente, e eles relataram isso algumas vezes, que às vezes os pais vão à escola saber por que os filhos tiraram notas ruins. Alguns, né? Um detalhe, isso só acontecia comigo, por exemplo, quando a escola chamava os meus tios que me criaram, que foram meus pais, para ir à escola. Porque era uma aberração eu tirar nota ruim. Você comigo também. Comigo também. O que está acontecendo? E assim, eu não quero me dar por exemplo. Eu não sou exemplo para ninguém, para nada, tá? Mas eu cheguei em Maceió, eu voltei para Maceió aos 7 anos de idade, sem mãe, porque ela tinha falecido, sem pai, porque ela tinha separado dele antes dele morrer, e fui morar acolhido por uma irmã da minha mãe, que é a minha tia, que me criou até os 22 anos, quando ela infelizmente morreu também. Então, quem levou porrada tá aqui. Quem levou pancada tá aqui. Agora, eu não comprei diploma não. Entendeu? Eu fui reprovado na 7ª série. Repeti a 7ª série todinha. Porque naquele tempo, a minha família não podia pagar a tal da dependência para eu passar para a 8ª e ficar devendo a matéria da 7ª. Eu fui estudar com o mesmo professor. O nome do cara era Renato. Eu tremia só de ouvir falar desse nome. Esse é um trauma ruim. Entendeu? É um trauma. Mas alguns anos depois, sentei na mesa de um bar e tomei uma da pega com ele. E você me lascou, seu filho disse. Mas o pior de tudo, eu não merecia ser reprovado. Entendeu? Era um cara bem comportado, era um cara que não faltava às aulas.
Entendeu? Eu passei em todas as... Eu tenho boletim. Ainda? Ainda. Eu Ixi. guardo o boletim. Sei lá, reprovado. Que coisa triste. Né? Mas tá lá. Eu tenho o boletim em casa. E assim, gente, eu não delinqui. Eu tive oportunidades. Eu tive motivos, Eduardo. Eu tive motivos. E transformei minha dor em oportunidade. Em tudo. Né? Mas peraí. Aí volta pro que eu tinha comentado antes. Você teve uma referência. Sim, Bom. muitas referências. O Renato, por mais peste que ele tivesse sido, foi uma referência. Eu estava comentando com um paciente essa semana. Os nãos educam mais do que os sims. Aí ele me olhou com aquela cara de... Preste atenção, como é que você faz para lidar com o não? Se você esperneia, se você tenta superar esse bendito desse não aí. Você não pode, você não vai. Mas não é o pode, não vai do pai ou da mãe. Não é esse não. Mas a coisa da vida, por exemplo, o não educa mais do que o sim. É muito mais fácil você... E a geração Z vai ter uma dificuldade enorme de dizer isso. Exemplo besta, a minha filha virou pra mim: pai, eu posso comer pizza com fulano? Quem é o fulano? É o Zezinho. O pior que eu conheço o cara, gente boa. É o Zezinho. Certo, você e mais quantos? Não, pai, eu e mais 7. Vai ser quando? Dia tal. Dia 30, acho, agora de junho. Você acha que merece a pizza? Sempre comer pizza. Pai, olha, eu fiz isso. Realmente, ela fez isso. Tudo que eu mandei ela fazer, ela fez um pouquinho mais. Beleza. Posso pensar um pouquinho? Ela pode. Numa dessa, qualquer outro adolescente, você é muito repressor. É o tal do rebelde sem causa. Ela, tá bom, pode pensar um pouquinho. Por quê? Porque a Ana, o Israel e a Marília, os meus três, foram educados com o seguinte: se eu não tenho resposta para dar agora, a resposta, em vez de dar um não, posso pensar um pouco? Ela pode. Aí quando foi quarta, semana passada, ela, pai, e a pizza do Mauro? Sai, pode ir. Você olha em perspectiva. Hoje todo mundo trabalha para ganhar um salário. Eu olhei o comportamento da minha filha, ver se ela ganhava isso. Não é um direito natural, é um direito que ela adquiriu. Um direito adquirido é mais bonito, mais gostoso, eu acho. A coisa do dado, o garoto não vai dar valor, a garota não vai dar valor. Tem uma galera... Escola pública é o lugar que eu mais achei iPhone na vida. Eu achava que era o contrário. Vetinho, você não deita na boca. O dia da pensão. Sabe? Pois é. Vetinho, com iPhone, tá. E eu tenho um amigo, Eduardo, que ele já foi em férias para os Estados Unidos umas 3 ou 4 vezes, ele e a esposa. Ele é quem desenvolveu essa marca aí, lindíssima, Corretado. do Saúde em Foco. Um abraço aí, Flavinho, e a sua esposa, Rafaela. Ele me contou uma coisa muito interessante, né? Da penúltima vez que ele foi. Ele sempre vai para Miami e Orlando, e aí ele pega um carro de Miami, ele loca um carro, um Tesla, um carrinho, né? Um carrinho aí do Elon Musk, pobrezinho. E vai para Orlando dirigindo. Ele disse: André, cheguei no outlet, e aí a gente entrou e tal, e nós fomos buscar roupas, né? E eu fui partir para algumas camisas que são muito baratas, André. Coisas assim de 3, 4, 5 dólares. Camisas de marca, camisas boas, né? 10 dólares. Enfim. Quando eu fui pro caixa, o funcionário era brasileiro. Aí disse: você é brasileiro, né? Aí ele disse: como é que você sabe? Ele disse: por tudo que você compra. Só quem dá valor a isso aí somos nós. Nós aqui não damos valor a isso, não. Vestiu, a gente compra e usa. Não precisa ter nenhuma marca. Vou citar aqui para não fazer merchan, não estão me pagando, né? Mas não precisa ter a marquinha lá, sabe? Não precisa ter um leopardo, não precisa ter, enfim, sabe? Um jacaré. Não precisa. Você entendeu? Então, a gente aprendeu a dar valor às coisas que só tem preço, mas não tem valor nenhum. O seu iPhone 15 que você comprou, amigão,
No ano que vem ele já vai estar... Aliás, ele já está desvalorizado agora. Já vão lançar o 17. Entendeu? Eu tô ainda bem que eu sou desinformado em relação a isso aí. O meu... Esse aqui é um Samsung, tá? Modelo M54. É primo do meu. É, um Samsung. pronto. Não estamos ganhando R$1 com isso. Nada, eu tô falando aqui da Samsung pelo seguinte: esse celular, ele tem a bateria de um tablet. É o que me importa, é o que me interessa. Eu não sou fotógrafo, nem sou blogueiro, nem sou nada para ficar tirando foto e postando na rede social. Entendeu? Esse celular, ele tem a bateria de um tablet. É o que me interessa, é o que ele serve para mim. Mas ele ter uma maçãzinha aqui para eu mostrar pra galera que eu uso uma marquinha dessa aqui, vocês não vão ver nunca. Nunca, jamais vão ver. Uma vez perguntaram o jogador Romário por que ele não usava a roupa de uma determinada marca de esporte. Disse, ele me patrocina? Né? Simples. Você entendeu? Então, fecha com chave de ouro. Vai ter que colocar o jovem aí? Dá, a foto do jovem. Marco Aurélio, por favor. Ele dizia assim, jovem é outro papo. Jovem é outro papo, cara. Tá mentalidade. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, e os anos 90 foi muito bom, 80, 90 era muito bom pra criação artística. Você tinha liberdade pra zoar de tudo, né? Era muito bom. Era verdade. Tem esse personagem do Chico Anísio chamado Jovem, que era um cabra dos seus 30, 40 anos, era mais ou menos o contexto, que era um rebelde sem causa e pedia dinheiro para sustentar a causa A, B, C, que eu não vou dar o nome aqui, você procura em casa, por favor. E o pai ficava pau da vida porque precisava trabalhar e o filho não ia, tal, só pedia dinheiro em casa para sustentar esse sujeito aí. E ele não tinha a menor noção, o menor argumento. Aí, porque tava aí ali. O cara aí, ó. Chico Anísio na pele de jovem. Chico Anísio era um filho da mãe. Ele tinha um feeling pra essas coisas. Ele tava profetizando, bicho. Isso é de 80. Isso é velho pra caramba. Verdade. E aí eu me lembrei, tem um provérbio, eu anotei aqui pra não esquecer. Tem um provérbio oriental que eu jurava que era dos árabes e não é. Fui pesquisar. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. É como se fosse um ciclo. Acho que estamos chegando à geração da manteiga. Tem a gelatina, tem a manteiga que é pior. Né? Pra quê? Pra que a coisa fique tão feia que a ordem sejam pessoas mais estoicas. E a geração Z seja substituída por uma coisa, essa é a minha perspectiva, um pouco mais complicada. E eu estava comentando com o André no intervalo aqui que em terra do céu quem tem olho é rei, né? Então se você consegue ter um filho, uma filha, mesmo que nasceu de 2000 para baixo, e que consiga fazer o diferencial nessa geração, ele vai longe. Pode ter certeza. Gigantescamente hoje. Eu tô falando de concurso, tô falando de vida, tô falando de geral. Perfeito. O bom da geração Z é que vai sobrar muita vaga pra gente que quer alguma coisa na vida. Minha preocupação maior é com... Porque assim, os pais dos filhos da geração Z, como todo mundo é falível, um dia eles vão à sepultura. E esses da geração Z vão viver de quê? Qual vai ser a referência deles? Qual vai ser a referência? Isso. O que é que eles construíram na vida? Né? Fica a reflexão aí pra você. Psicólogo Eduardo Augusto Almeida está no Instagram. Você vai aí, @psicólogo.eduardosm. Eduardo, tudo junto. Eduardo SM, tá? @psicólogo.eduardosm. Vai aparecer aí na sua tela. E o WhatsApp, você que é pai, você que é mãe, tem um filho assim, tá? Tem jeito. Tem jeito. Não tá perdido. Não se dê por perdido, tá? E vou lhe dar um conselho. Restaure isso antes que fique tarde demais. Restaure isso antes que seja tarde demais. A gente tem relatos aqui do Comando 91 de alguns filhos que agrediram seus pais por conta de que não deram o dinheiro, não deram o carro, não deram o iPhone. Entendeu? E ficou por isso mesmo. Entendeu? Ficou por isso mesmo, porque, desculpa, você é um pai e uma mãe frouxo. Tá? Você é frouxo. Se você fosse homem macho como eu e como a minha esposa é fêmea, né? E é mãe, você não sabe, você não passava por isso.
Entendeu? Na minha casa, não é não. Eu já disse aqui uma vez e vou dizer de novo. Do portão para dentro da minha casa, o presidente, o deputado federal e episcopal, o senador, o vereador, o juiz do STF sou eu. Na minha casa, do portão para dentro, quem manda sou eu. Você esqueceu do executor. Entendeu? Pois Não, é. de quem executa a regra, né? Exatamente. Tá? Então você deve fazer a mesma coisa na sua casa. Porque se você esperar que o Estado, que o município, que não sei quem venha resolver o seu problema, já foi. É melhor você resolver. É melhor você resolver. Na realidade, existe um princípio bíblico que diz assim, né? Que os pais tenham o coração convertido ao coração dos filhos. E os filhos tenham o coração convertido ao coração dos pais. Aí vai ficar tudo certo. Você não vai perder por esperar. Quer falar com o Eduardo? 99617-8170. Você pode marcar agora. 99617-8170 é o WhatsApp do camarada, tá bom? Boa tarde. Amanhã eu vou receber a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas e o tema, no frio, o cuidado muda. Como proteger o seu pet no inverno. Vai ser um programa animal, eu garanto. Boa tarde e até amanhã. Até mais, gente. Com prazer. Saúde em Foco, na Rádio NN.